Boa noite. No âmbito das comemorações do 47º aniversário da Revolução Violeta, dos 45 anos da Constituição da República Portuguesa, a Câmara Municipal de Montemor organiza as Conversas de Abril, a Constituição da República Portuguesa, um projeto de futuro. Esta primeira conversa de hoje é sobre o direito ao associativismo, à cultura e ao desporto, e participam connosco nesta conversa, para além de mim, Gil Porto, vereador da Câmara Municipal, e ainda representantes de associações locais, o Ventura, presidente da direção do Atlético Clube de Montemor, Nuno Alves, presidente da direção da Casa do Lavro, Tiago Frois, presidente da direção da Oficinas do Convento, Luís Henriques, presidente da direção do Transportor e Etnográfico Montemorense, José Cunha, presidente da direção da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Montemor, e Sérgio Pratas, vice-presidente da direção da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura Recreio. Sendo certo que o associativismo acaba por ter um papel importante nesta vida e nesta realidade social. O que é facto é que o associativismo atua igualmente sobre esta mesma sociedade, que potencia o desenvolvimento humano em inúmeros pontos. Consideramos também que o poder local, portanto, que as autarquias e as associações têm tarefas distintas e complementares, mas que são parceiros do contributo para a elevação das condições de vida das populações, para a promoção da participação e para o aprofundamento da democracia, e que o exercício do direito ao associativismo e todas as expressões organizadas das populações e dos cidadãos individualmente são fundamentais também para que o poder local mantenha essas características. De facto, o associativismo, o exercício da cidadania e da participação desempenha no nosso país e no nosso Conselho em particular um papel insubstituível ao longo dos últimos anos e, de facto, assumimos que o papel que em Montemor temos desempenhado na defesa e no aprofundamento das características democráticas, associativas e da intervenção social do associativismo constitui também um contributo importante para a consolidação da vida democrática da nossa terra e, naturalmente, as autarquias continuarão a caminhar para a par, sempre como parceiros. Feita esta breve introdução da exposição da importância deste tema e da discussão deste tema, eu daria agora a palavra a Gil Porto, vereador da Câmara Municipal, que tem o valor da cultura, educação, desporto, ação social, a área de gabinetes e associações e também informática, modernização informática e a comunicação. Bem, boa noite a todos. Queria tirar a máscara falando aqui em frente para o país, mas para conferir melhor aqui esta liberdade à conversa. Estamos aqui na conversa do direito ao associativismo e à cultura e ao desporto, algo que está consagrado na Constituição, no artigo 46, a liberdade de associação. Trouxe aqui a pequena exemplar da Constituição da República para me ajudar. O artigo 78, a fruição e criação cultural, e o artigo 79, a cultura física e ao desporto, portanto, direitos que estão consagrados, em que, nos últimos dois casos, refere-se que incube ao Estado, em colaboração com as associações, este direito. Nós temos no nosso Conselho cerca de 120 associações ativas, é uma das maiores riquezas do Conselho de Montemor Novo, algumas centenárias, o que mostra o enraizamento no nosso território do movimento associativo. Relações de parceria que duram há vários anos e que estabelecem fortes raízes nos montemorenses e que trazem um ar de património imaterial junto dos cidadãos. Parcerias institucionais com as autarquias locais, mas também parcerias entre as próprias associações, com complementos constantes de respostas e apoios necessários para que as várias atividades se desenvolvam. Sempre existiu um acompanhamento junto das associações, capacitando as mesmas para que pudessem assumir todo o seu desempenho ao nível local, mas também nacional e internacional, levando o novo Montemor muito longe. Desenvolvimento de atividades em conjunto, dando espaço para que projetos e atividades fossem desenvolvidos para a comunidade, um trabalho de base com a comunidade educativa, que é fundamental para abrir horizontes e ajudar a desenvolver a massa crítica, fundamental para uma sociedade justa e ativa, e numa fase em que os muros das escolas se voltam a levantar e subir com esta pandemia,
é realmente fundamental que as associações mantenham as suas atividades para que exista, de facto, uma escola pública que dê as mesmas oportunidades a todos e com a integração de diferentes atividades. A Câmara de Montemor tem estabelecido pontos para garantir o acesso da cultura e do desporto a todos, de forma igual, não a estabelecer concursos onde se colocam associações a competir entre si, mas a apoiar através de atividades propostas e desenvolvidas, promovendo laços e teias que suportam uma comunidade. Articulados e definidos apoios através do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, que é uma referência do trabalho entre autarquias e associações ao nível nacional. Temos associações de referência na cultura, no desporto e na área social. Temos associações que ajudam as dinâmicas, como recentemente com o projeto da Comunidade Empenhada na promoção do sucesso escolar, um projeto municipal, mas construído com base no vasto trabalho e experiência das nossas associações, conseguindo desta forma colocá-las ainda mais perto dos alunos e professores e capacitando-as para respostas futuras. A sociedade em que vivemos fomenta o individualismo e a salvaguarda do interesse pessoal, mas as associações fomentam a participação com a disponibilidade e energia de pessoas que pretendem contribuir para o desenvolvimento de uma determinada atividade e cativar o próximo. Não se procura a excelência nos pódios, mas a oportunidade de crescer com experiências e conhecimentos que enriquecem os pequenos, grandes montemorenses, construindo uma comunidade forte e participativa. Os resultados acabam por aparecer, seja através de prémios, salas de espetáculos esgotadas, medalhas de ouro ou taças de campeão, mas sempre fruto do trabalho de base desenvolvido. Este trabalho, fundamental para uma sociedade mais justa, de forma a garantir o acesso das populações a direitos fundamentais que estão consagrados na nossa Constituição, como os três que estamos aqui a falar: a liberdade da associação, a fruição e criação cultural e a cultura física e desporto. E por tudo isto, Montemor é neste momento, e há muitos anos, um exemplo a este nível e com a participação das associações que estão aqui também hoje representadas por estes convidados. Entendi. Muito obrigada ao vereador Gil Porto e dava agora a palavra ao Ventura, presidente da direção do Atlético Clube de Montemor, uma associação na área do desporto. Bem, em primeiro lugar, desejar boa noite a todos. Agradecer também o convite que foi feito para o nosso clube. O Atlético Clube de Montemor é um clube desportivo. Foi fundado em 2001. É um clube que vai celebrar 20 anos no mês de outubro deste ano. E foi criado com o intuito de dar uma resposta a um grupo de jogadores de handball que representavam outro clube que existia em Montemor, que era o Centro de Judo, e criou-se através do Sr. José Umbelino, do Sr. Castro Cedeiro, juntou-se um bom grupo de pessoas com grande gosto pela modalidade e criaram o Atlético Clube de Montemor especificamente para esta modalidade que é o handball, mas quando criaram o clube deixaram o nome de Atlético para não ser especificamente apenas de uma modalidade e para num futuro conseguirem desenvolver umas outras modalidades. Em 2002 surgiu a secção de futsal, que a equipa sénior andou pela 2ª Divisão Nacional. Este grupo de futsal decidiu que haveria de ter um clube próprio apenas para esta modalidade e foi criado o Grupo Desportivo de Montemor, em que o ACM passou a ter exclusivamente só o handball mais uma vez. Depois andámos até 2010 a desenvolver o handball numa parte final já, onde só desenvolvimos as escolinhas de formação desta modalidade, e em 2011 surge a oportunidade de criar a secção de natação, a vertente de competição, e conseguimos dar aqui uma resposta de continuidade ao grande trabalho que tem sido feito em termos de ensino da Escola de Natação Municipal na vertente de competição. Foi também no mesmo ano, em 2011, que foi criada a secção de basquetebol, onde iniciou com os escalões mais baixos, e que estas duas modalidades ainda hoje são representadas no nosso clube. Em 2013 há aqui a oportunidade de criar uma outra modalidade que estava muito na moda, que é o trail, a corrida de trail. É uma corrida, comparando com o ciclismo, é o BTT das corridas, onde se corre através de trilhos, serras, por aí fora.
E depois, em 2015, é inaugurado o Centro de Marcha e Corrida de Montemor Novo, que penso que até ao momento ainda é o único, foi o primeiro do Distrito de Évora, e acho que não tenho conhecimento mais nenhum até ao momento no Distrito de Évora. Penso que é o único que está a funcionar. É o da nossa cidade e está a ser dinamizado pelo nosso clube, pelo ACM. Deste modo, as modalidades que temos atualmente é a natação de competição, o basquetebol e a corrida de trail. Temos 9 técnicos que estão devidamente credenciados através do IPDJ para o desenvolvimento de estas 3 modalidades, onde estão divididos 4 de natação, 2 de basquete e 3 a desenvolver quer a caminhada, quer a corrida no Centro de Marcha e Corrida e a corrida de trail. E é inevitável falar aqui um bocadinho da nossa realidade esportiva no pré-Covid e pós-Covid. Não somos um clube de grande dimensão, temos noção da realidade esportiva que vivemos, mas conseguimos, na época 19-20, ter 122 atletas de todas as modalidades, em que a modalidade mais representativa era a natação, com 57 nadadores federados, ligados à Federação Portuguesa de Natação. Obviamente, com esta situação da pandemia, tivemos uma quebra. Mesmo assim, conseguimos manter a aposta nas 3 modalidades. Apenas tivemos uma quebra total na natação adaptada. Mesmo assim, iniciámos a época em setembro com 97 atletas. É bastante bom. Temos menos 25, uma perda de atletas a rondar os 21%, mas conseguimos até ao momento manter esta atividade. Mesmo com instalações esportivas fechadas, conseguimos dinamizar algumas atividades de modo online e temos mantido sempre contacto com os nossos atletas. Como é que nós desempenhamos as nossas atividades e desenvolvemos os nossos treinos? Temos que ter apoio, e o nosso primeiro grande apoio, e tem sido sempre, é os protocolos que temos estabelecidos com o nosso município, que sempre nos têm apoiado. São protocolos que apoiam diretamente o clube para todas as suas atividades, e depois temos protocolos específicos consoante o trabalho que nós desenvolvemos, ou seja, escolas de modalidade para trabalhos de formação com os nossos atletas e também escolas e escolinhas. Um protocolo que está a ser reformulado neste momento. Tivemos também sempre apoio em termos de cedências de transporte, tivemos sempre apoio para a criação de eventos, depois temos também o apoio da nossa União de Freguesias, também tem estado sempre presente, quer em apoio financeiro, no âmbito do apoio ao associativismo, na cedência de transporte e outro tipo de apoio extraordinário que poderá eventualmente aparecer. Para além disto, temos também as mensalidades dos atletas para com o clube, que variam de modalidade para modalidade, consoante os protocolos que nós temos estabelecidos, quer com o município, quer com a União de Juntas. Em termos de eventos, os eventos que nós temos programados sempre anualmente, e cada um deles está relacionado com as modalidades que desenvolvemos. No basquete, tínhamos previsto para esta época o 3º encontro de mini-basquete, infelizmente não foi possível realizar. Esperemos realizar na próxima época, não está descartado. A 8ª edição do Torneio Cidade de Montemor é em natação, trata-se de uma prova oficial federada, com cronometragem eletrónica, que conseguimos realizar ainda na época passada, no início do mês de fevereiro. Esta época ainda não o conseguimos realizar e temos esperança que ainda dê para conseguirmos ter este evento. E depois temos o Run Castle, que está diretamente relacionado à corrida de trail. Temos uma 7ª edição que foi anulada na época passada, e este ano tentaremos realizar numa versão virtual, uma nova tendência deste tipo de corridas, e iremos tentar realizar. Em termos de perspectivas de futuro que nós temos, manter neste momento o número de atletas que temos, tentar agarrá-los o mais possível, se possível ainda aumentar, tentaremos trabalhar sempre para isso. Dar continuação ao desenvolvimento das 3 modalidades em vários escalões. Temos uma proposta de uma implementação de uma nova modalidade, que é o Camp, uma modalidade de combate. Dar também continuidade às edições de eventos que têm sido implementados
apostar na formação dos técnicos para que as suas credenciais sejam sempre renovadas e, acima de tudo, continuar a contribuir para o desenvolvimento da prática desportiva do Concelho, no nosso Concelho, que é o Concelho de Montemor. E pronto, é esta a nossa realidade desportiva neste momento. Muito obrigado. Muito obrigada, Ventura. Aproveitava para saudar a Vítor Carapinha, vogal da direção da Confederação, que também se associou a esta nossa conversa, e dava agora a palavra a Nuno Alves, presidente da direção da Casa do Clube de Lavra. Então, boa noite a todos. Começo por dar as boas noites aqui aos meus colegas de painel, agradecer à Câmara Municipal de Montemor Novo esta oportunidade que nos está a dar e, portanto, o facto de ter convidado a Casa do Povo Lavre para estar hoje aqui representada nestas conversas de abril. Deixar também uma nota de felicitações à Câmara Municipal pelo facto de estar a organizar este evento, porque é de facto sempre muito importante falar de cultura, falar de agentes culturais, de agentes artísticos, falar de movimento associativo, mas neste contexto em que nos encontramos neste momento, portanto o contexto da pandemia, torna-se ainda mais premente abordar e tratar estas questões e abordá-las com toda a seriedade e com o apoio e com o carinho que elas efetivamente merecem. Portanto, felicitar então a Câmara Municipal por esta iniciativa. Perguntar-me-ão, Lavre existiria sem a sua Casa do Povo? Naturalmente que existiria, mas não seria a mesma coisa. Não seria a mesma coisa porque efetivamente a Casa do Povo Lavre, pelo menos no meu entender, e naquilo que é o entender dos órgãos sociais da Associação, a Casa do Povo de Lavre desempenha de facto um papel muito importante no contexto da comunidade lavrense. E essa importância é uma importância que se verifica a vários níveis. Portanto, num primeiro plano, ao nível cultural e artístico, ao nível desportivo, ao nível recreativo e destaco o plano social. Destaco o plano social sobretudo por dois motivos. Em primeiro lugar, pelas valências que a Casa do Povo de Lavre continua a conseguir proporcionar aos seus associados e à população em geral, e depois num segundo plano que eu considero ainda mais importante, que é o facto de a Casa do Povo de Lavre ser, no meu entender, um mecanismo agregador. Agregador exatamente porque se assume como um verdadeiro agente que contribui para a coesão social de uma pequena localidade como é a Vila e a freguesia de Lavre. Relativamente à história da Casa do Povo, é uma história de décadas, que não cabe obviamente aqui num espaço de cerca de 10 minutos de conversa. Realço apenas aqui 3 ou 4 momentos que são particularmente importantes no percurso histórico desta associação. Começo naturalmente pelo momento da fundação, portanto a Casa do Povo de Lavre iniciou oficialmente a sua atividade no dia 27 de dezembro de 1955, não o fez de forma isolada, portanto surge num contexto de criação de centenas de casas do povo pelo país fora, particularmente nas comunidades rurais, e surge no contexto daquilo que era a organização corporativa do Estado Novo. Portanto, é neste espírito, efetivamente, que surge a Casa do Povo de Lavre. Há depois um marco muito importante também na sua história, que é a inauguração do edifício onde ainda hoje está sediada. Portanto, um edifício que é inaugurado na década de 60 do século passado, portanto, do século XX, um edifício que é exatamente aquilo que nós conhecemos hoje, que faz parte integrante da fisionomia da Vila de Lavre, só que uma pequena curiosidade, eu desde miúdo que ouço falar, não sei se isto tem algum fundamento, se é de facto real esta abordagem, mas desde miúdo que ouço dizer que o edifício da Casa do Povo de Lavre era o segundo maior edifício do género em todo o país. A maior Casa do Povo de Lavre estaria em Santa Combadão, portanto na terra natal de Salazar. A segunda maior Casa do Povo seria a de Lavre. Não sei se isto é verdade, se não se corresponde realmente à verdade, mas é um belíssimo edifício, é um edifício que urge a todo o custo preservar e é um edifício que orgulhosamente os lavrenses continuam a entender como seu. Há depois um outro momento importante na história da Casa do Povo de Lavre, que tem a ver naturalmente com a Revolução do 25 de Abril de 1974 e com todas as transformações que se operam no país, nos planos político, económico, social, cultural, ideológico, por aí fora. As Casas do Povo não ficaram alheias, não foram alheias a estas alterações. No início da década de 80,
julgo que em 1982 surge um enquadramento jurídico novo para as Casas do Povo, portanto, já no espírito do regime democrático nascido com o 25 de Abril. O que aconteceu nessa altura, portanto, a partir de 1982, foi que muitas Casas do Povo, infelizmente, por este país fora, encerraram as suas portas, outras foram reconvertidas e outras ainda, e é neste grupo que se insere, julgo eu, a Casa do Povo de Lavre, aprenderam de alguma forma a adaptar-se aos novos tempos, às novas realidades, e de uma forma mais ativa ou menos ativa conseguiram, de facto, sobreviver e fazer valer as suas valências, passo a redundância. No caso concreto da Casa do Povo de Lavre, manteve o apoio à comunidade ao nível, portanto, dos serviços médicos, que sempre estiveram sediados, como ainda hoje estão, naquele edifício. A Casa do Povo de Lavre continuou a fazer a gestão do seu bairro, portanto, um bairro social que é propriedade da Casa do Povo de Lavre e que ainda hoje se mantém, apesar de alguns imóveis já terem sido alienados. Também na década de 80, não sei precisar exatamente o ano, foi adquirida a primeira ambulância e este acontecimento foi marcante na história da associação e na história da própria freguesia de Lavre, porque constituiu o início de uma valência que ainda hoje se mantém, muito importante, que é a valência de transporte de doentes, uma valência importantíssima, sobretudo se tivermos em conta que se trata de um apoio muito importante para as pessoas mais idosas e também para as faixas mais desfavorecidas da população. Soube manter, entretanto, também a sua atividade nos planos cultural, recreativo, desportivo. Só para termos uma ideia, nos anos 80 ainda existiam em Lavre 2 ranchos folclóricos, agregados, portanto, à Casa do Povo local. Um rancho folclórico adulto que teve uma longevidade considerável, um rancho folclórico infantil que teve uma existência mais curta, portanto, entretanto, extinguiu-se. Equipas de futebol de sénior que funcionaram também vinculadas à Casa do Povo de Lavre, embora com alguma descontinuidade. E depois toda aquela atividade cultural e recreativa, com a organização dos bailes tradicionais, de espetáculos de variedades, apresentações teatrais, sessões de cinema, tudo isso. Não refiro aqui o caso particular da banda, porque a banda de música é de facto uma particularidade neste contexto. A banda de música existe em Lavre desde 1889, portanto é muito anterior à fundação da Casa do Povo de Lavre, e desde há muitos anos que a banda já estava integrada na Casa do Povo, mas integrada apenas no plano físico, digamos assim. Portanto, não havia um vínculo jurídico que efetivasse a ligação da banda à Casa do Povo. Esse vínculo vem a surgir alguns anos mais tarde, em 1995, que é de facto um ano determinante, um ano de viragem na história da associação. Isto porque em 1995 são aprovados novos estatutos e esses novos estatutos vão estar na base de uma reestruturação global da associação. Portanto, em 1995, na sequência destes novos estatutos, são criadas duas secções. Portanto, toda a Casa do Povo é reorganizada, é reestruturada. Esse modelo de estrutura mantém-se até à atualidade. Foram criadas duas secções, uma secção social e uma secção cultural, desportiva e recreativa. A secção social continuou a tutelar áreas como o bairro social, os serviços médicos, a própria relação com os associados, naturalmente, a questão do serviço de transportes não urgentes, e depois temos a outra secção, portanto, a cultural, desportiva e recreativa, que foi desmembrada em três departamentos, que ainda hoje existem. Portanto, o departamento recreativo, que tem tido nos últimos anos uma atividade um bocadinho inconstante, estamos agora a tentar recuperar a estabilidade do funcionamento desse departamento, e para além do departamento recreativo, o departamento desportivo, que tutela áreas que vão desde a ginástica aos diferentes escalões de futebol. E no caso do departamento desportivo, devo sublinhar aqui, porque me parece importante, um trabalho que foi uma grande vitória, que foi conseguida, salvo erro, em 2013, que resultou de uma candidatura que permitiu a requalificação do campo de futebol, portanto, aquele complexo que temos hoje, complexo desportivo da Amoreira, resultou exatamente desse projeto que foi
candidatado e que foi aprovado nesse ano. E temos ainda o Departamento de Música, que superintende nas áreas da banda de música, da escola de música. Temos ainda também um grupo de animação de rua criado em 2010, originariamente conhecido como Penha Calimotes. Neste momento o grupo designa-se Calimotes Orquestrar. E depois temos também um conjunto de ensembles de grupos de música de câmara que vão existindo dentro daquilo que é o quadro das nossas possibilidades, em termos de alunos e em termos de músicos, e dentro daquilo também que é o interesse da participação dos vários elementos. Relativamente ao presente, portanto, esta estrutura organizativa mantém-se, como disse, desde 1995. Neste momento, estabelecemos, e desde há alguns anos a esta parte, parcerias e entendimentos importantes com associações locais, com as quais temos um ótimo relacionamento. Destaca, em primeiro lugar, a União de Freguesias, Cortiçadas de Lavre e de Lavre, que continua a dar-nos um apoio muito importante em diversas áreas, e depois outras associações locais com as quais trabalhamos diariamente, nomeadamente a Associação Cultural Lavre Dinâmico, o Centro Paroquial e Social de Santo António, MURPI, a Associação dos Veteranos de Guerra, etc. Fora do plano estritamente local, as nossas principais parcerias são, em primeiro lugar, naturalmente, com a Câmara Municipal de Mapor Novo, que é a entidade que mais nos apoia, obviamente, e depois outras parcerias também com a Fundação Inatel. Somos filiados na Fundação Inatel como Centro de Cultura e Desporto, a Associação de Futebol de Évora, a Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio, na qual somos federados também. Portanto, à qual mantemos também algum vínculo. Em termos de futuro, o futuro constrói-se, costuma-se dizer que o futuro a Deus pertence, não é? Mas, de facto, sem o contributo dos homens é difícil. E há aqui um elemento fundamental para a construção do futuro da Casa do Povo de Lavre. Esse elemento é o elemento humano. A nossa previsão em termos a curto e a médio e mesmo a longo prazo aponta no sentido de mantermos as atividades que temos, implementarmos novas atividades se houver essa possibilidade, particularmente nas áreas desportiva e musical, mas os grandes desafios que se nos colocam para o futuro têm a ver com questões de natureza financeira, obviamente. Temos sempre as nossas dificuldades, sempre as tivemos e provavelmente elas manter-se-ão. Portanto, temos de fazer sempre uma gestão naturalmente muito criteriosa e muito racional dos fundos financeiros de que dispomos e, portanto, essa é uma meta que nunca poderemos perder de vista. E depois, tão ou mais importante do que a questão financeira, a questão humana. Não nos podemos esquecer que estamos integrados, portanto, numa comunidade rural com pouca gente, portanto, tem havido um recuo demográfico considerável e isso acaba por ter, obviamente, reflexos em todas as atividades que desenvolvemos. Portanto, conseguirmos concentrar recursos humanos que sejam capazes de dar resposta àquilo que são os anseios e as expectativas dos associados e da população e recursos humanos que consigam dar resposta ao desenvolvimento com o máximo de qualidade possível das atividades que temos em mente. E pronto, é assim que encaramos o nosso futuro. Esperamos também que este período difícil que estamos a atravessar termine rapidamente, porque, de facto, se isso não acontecer, começa a ser um bocadinho asfixiante viver neste ambiente de confinamento e de limitações que temos. Há de se resolver, com certeza, e espero dentro de pouco tempo, toda esta situação e a Casa do Povo de Lavre aí estará novamente para retomar em força a sua atividade e prosseguirmos então o nosso caminho. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu dava agora a palavra a Tiago Prois, Presidente da Direção das Oficinas do Convento. Boa noite. Estava à espera de ser daqui por dois, mas avançamos. Quero agradecer desde já o convite, também esta oportunidade única de tão raramente nos sentarmos entidades tão distintas que por vezes tocamos coisas que até são bastante próximas. Oficinas do Convento é fruto realmente de um legado grande, de um território lavrado por muita gente ao nível do associativismo
e por parte da autarquia, desde a Revolução, mas penso que desde muito antes já havia por aqui um fervilhar de coisas a acontecer, e digo que é um terreno arado porque é realmente fértil, e quando nós permitimos que coisas aconteçam, as pessoas organizam-se, e esse fator humano que o Nuno tanto fala faz com que se proporcionem eclosões de movimentos e até de motivos por fazer residência num sítio. Por isso é tão importante o fomento e a abertura para que organizações possam avançar com propostas nas suas localidades. É pena que tão poucas autarquias sejam sensíveis a este facto, que tudo tem a ganhar, como se tem provado, que é uma troca simbiótica entre aquilo que é a sociedade civil e que se autodevolve e propõe num espírito que hoje em dia se chamaria empreendedor, creio eu, mas que está na permissão de deixar que isso aconteça, e algum fomento, não é? Algum apoio. E pronto, acho que é aquela ideia mais expressiva que queria deixar aqui. Também, se calhar, falar um bocadinho daquilo que estamos a fomentar para a Casa Branca, isto falando do meio rural e da depressão, e de como as associações ou os movimentos de pessoas podem muitas vezes resgatar caminhos ou direções de desenvolvimento. Muitas vezes estão esgotados os modelos, mas estão fora da nossa visão vê-los, mas temos que experimentar novos modelos e deixar que as coisas fluam. E pronto, agora voltando às oficinas do convento, a oficinas do convento realmente surge da organização no seio de amizades, de pessoas muito ligadas às artes visuais e à cerâmica. Nasceu muito também a partir de um estudo que foi feito pelo Vasco, que é o meu pai, que fez um levantamento de telheiros e de unidades de produção tradicional. Portanto, temos aqui dois fatores, que é, por um lado, o património e o legado que existe no território, e por outro, a produção contemporânea num contexto poético, não utilitário, ou por vezes utilitário, ou por vezes convence a conviver estes dois universos e a fazerem-se beneficiar um do outro. Surgem duas associações, na altura, a Marca, que vale a pena citar, porque acho que a história das oficinas do convento também não se faz sem falar da Marca, porque na altura foram duas associações gêmeas, isto se calhar por falar um bocadinho de estratégia, que foram feitas, uma mais com vista ao desenvolvimento local, outra mais focada naquilo que é a programação cultural, e com um propósito grande, que seria o resgatar aquilo que é o Convento de São Francisco, que é uma estrutura municipal que foi durante muitos anos estaleiro e depósito, que chegou a um ponto de degradação bastante grande e que sempre perspectivamos melhorar desde que o ocupamos, e que infelizmente não temos conseguido fazer mais que aquilo que está ao nosso alcance, muitas vezes em modo autoconstrutivo, mais ou menos pirata, mas cada vez mais orientado, cada vez mais programado, cada vez mais especializado, e que nos tem permitido aprender e criar momentos de aprendizagem para outros, e das partilhas da nossa aprendizagem. Portanto, é muito na construção de momentos colaborativos que muitas vezes se reabilitam edifícios, se encontram paixões, porque se criam experiências que as pessoas normalmente não têm contacto com elas, e a partir daí potencia-se que mais trabalho se desenvolva nas diversas áreas. Por isso, a mim esgota-me um bocadinho falar-vos, se calhar não me preparei assim tão bem para vir para aqui, porque realmente a ação de oficinas do convento hoje em dia é tão diversa. Estamos neste momento a gerir 3 espaços físicos dentro de Montemoro Novo,
fomos berço, ou estamos a ser o berço de uma cooperativa que se chama Estação Cooperativa, que há de ser formalizada agora dentro em breve. Portanto, tem eclodido dentro daquele claustro alguns organismos, a Alma de Arama, a Minga, toda a gente nos acode ou acudimos a todos para que se possam organizar, para que haja reuniões, para que usem a net, para que usem os equipamentos e todo esse ambiente faz, por um lado, que as pessoas aprendam não só as técnicas e o saber, mas também que aprendam a colaborar uns com os outros e a trocar e a beneficiar, não só em termos individuais, mas enquanto organismo. A Oficinas do Convento não existe sozinha em Montemor Novo, nunca existiu. Desde muito cedo também tentamos fazer momentos em que, de certa forma, tentamos congregar e forçar o contacto com outros organismos sobretudo da cidade, mas também fora da cidade, do concelho de Montemor, e sempre a tentar arrastar e a procurar um nicho especialista dentro daquilo que é a oferta cultural. Portanto, não nos sobrepomos àquilo que é a cultura mais popular, mas coabitamos com ela, vivemos todos num espaço comum em que, faz parte de nós toda esta construção e é por isso que cá estamos e estamos aqui para cooperar, porque todos juntos, a partilhar equipamentos, a partilhar pensamento, fazemos muito melhor e devemos tentar contagiar outros municípios imediatamente junto ao nosso e por aí fora, porque acho eu que a classe política precisa muito desta aproximação, que não sei como é que se chega, mas precisam de ser sensibilizados, porque isto que se passa aqui em Montemor deve ser projetado fora. Parabéns. Muito obrigada ao Tiago e dá agora a palavra a Luís Henriques, do Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que foi feito por parte do município para que o Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense também estivesse aqui representado esta noite. Já a todos vós uma boa noite e certamente, como todos os intervenientes que já fizeram as suas intervenções, também o Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense muito se orgulha de fazer aquilo para o qual foi constituído, que foi representar os usos e costumes dos nossos concelho, mais propriamente da vida de Montemor, e tem sido desde 1985 esse o nosso objetivo. E estamos numa casa onde o Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense se iniciou na sua atividade, foi aqui, neste espaço, no Cine Teatro por Semedo, que em 1985 se começou a criar, embora não tivesse sido o primeiro espaço onde o Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense fizesse os seus primeiros ensaios, mas foi esta casa emblemática da nossa cidade de Montemor, o Cine Teatro por Semedo, que durante algum tempo albergou o Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense até a nossa ida para a nossa sede, que é recebida gentilmente pelo município de Montemor Novo, que eram as antigas oficinas da Escola Preparatória de Montemor. É desde mais ou menos da década de 90 que nós estamos sediados lá e somos vizinhos do Centro Juvenil, outra associação que é da responsabilidade do município de Montemor Novo, que são ali nossos vizinhos. Falar um pouco do Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense é falar um pouco também da história do nosso concelho em termos de tradições, usos e costumes. O Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense fundou-se e formou-se porque na altura, em 1985, folclore na nossa vila, na nossa cidade, embora houvesse mais grupos, e há na nossa cidade e no nosso concelho, grupos com uma constituição mais antiga que o Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense, mas em 1985 os fundadores deste grupo acharam que seria, sem dúvida alguma, um marco importante formar um grupo de pessoas que fizessem um trabalho, não estou a dizer melhor ou pior do que já existia, mas certamente que se diferenciou, porque foi um trabalho que desde 1985 até hoje, 2021, desde essa altura até hoje, o Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense não se preocupou, como a maior parte dos grupos, apenas a dançar e a cantar aquilo que era um legado dos seus antepassados. Desde então se preocupou em preservar e recolher aquilo que os nossos antepassados cá nos deixaram
e essa recolha vai desde as modas dançadas, cantadas, assim como todos os usos e costumes. O Rancho Folclórico Etnográfico Montemorense orgulha-se de já ter representado o nosso concelho de fronteiras, já teve em países como a Itália, na Espanha, também já esteve presente nas ilhas, tanto na Madeira como nos Açores, já se antes também as nossas representações, sempre a representar da melhor forma e da forma mais digna que possamos agentes daqui da Vila de Montemor, do nosso concelho. Seria para mim egoísta dizer que o Rancho Folclórico Etnográfico Montemorense representa todo o concelho de Montemor, estaria a ser egoísta porque um concelho como o nosso, com uma vasta área geográfica tão grande, era impossível para nós conseguirmos fazer isso. Lanço o desafio para que esse património não se perca, como por exemplo em Cabrela, em que o folclore tinha um grupo folclórico, em Lavre, como o Nuno também já referenciou, adequou um grupo folclore, e às vezes até por falta de meios humanos, esses grupos acabam por cessar a sua atividade, mas acho que seria importante que não se deixasse morrer esse património, tanto em Cabrela como em Lavre e como nas outras freguesias. Certamente que ainda há muito que se possa vir a recolher e preservar na cultura tradicional do nosso concelho. Falando um bocadinho também da atividade do Rancho Folclórico Etnográfico Montemorense, como já referenciei, ele surge em 1985, passou por vários momentos, e digamos que em boa hora o Rancho Folclórico Etnográfico percebeu que o caminho não seria só a dança e o canto, mas sim também outras vertentes culturais. E foi isso mesmo que um grupo de jovens, depois e agradecendo já aos seus fundadores e às pessoas que até então fizeram parte da direção deste grupo, esta direção que tomou o pulso da associação resolveu em boa hora dar-lhe outra vida e dar-lhe outra característica que não só a dança e o canto, e também nós hoje nos preocupamos em dar-lhe outra representatividade, como foi, e foi um desafio muito grande quando em 2014, se não estou em erro, nós fizemos a nossa primeira noite, o nosso primeiro serão de tradições. Aí, nesse primeiro serão de tradições, nós tentámos não só representar as danças e os cantares do nosso concelho, aqui mais propriamente da região da Vila de Montemor, mas também sim fazer uma representação de alguns usos e alguns costumes que, com o avançar do tempo, foram caindo em desuso, mas que ainda estão na memória presente coletiva de muitos dos nossos idosos, que são, sem dúvida nenhuma, uma fonte rica, e que cada idoso que parte, e estamos a falar num estado de pandémica em que muitos dos nossos idosos já partiram, é um livro que se fecha. E nós, como Rancho Folclórico Etnográfico Montemorense, temos essa responsabilidade de tentar preservar todo esse património, quer cultural, quer até mesmo na passagem do testemunho oralmente por essas pessoas fazer. Depois, falar também de um projeto que muito nos orgulha, que foi a inauguração do Centro de Etnologia Museu Local. Foi um projeto muito duro para que ele fosse uma realidade. Foi um projeto que, sem o apoio do município de Montemor Novo, ele não tinha surgido. Surgiu também de uma forma assim um pouco por carolice, porque nós fomos recolhendo muito património que representa um pouco da vida agrícola, dos usos e costumes também do nosso concelho, e depois tínhamos o património, mas não tínhamos um espaço para colocá-lo. E então, em várias conversas, na altura ainda com o ex-presidente do município de Montemor Novo, o Dr. Carlos Pinto Sá, e depois também com o vereador da Cultura, o vereador João Marques, chegámos à conclusão que talvez fosse possível fazer algo diferente daquilo que nós inicialmente pensávamos, que era ter um espaço por lá as peças, e o vereador a boa altura disse: não, vamos fazer uma coisa que fique e que possa, mais uma vez também, enaltecer a riqueza do nosso concelho. E foi possível, e esse espaço está, felizmente, tudo indica que finalmente vamos conseguindo ter, a partir de abril, e se não houver mais nenhum confinamento, porque nós tínhamos o aberto, que entretanto foi novamente o confinamento e tivemos que novamente fechá-lo, mas tudo indica que aquele espaço vai estar aberto a quem o queira visitar, a todos os montemorenses, e sem dúvida nenhuma que foi uma grande parceria, não só entre o município de Montemor
Montemor, com o Rancho Folclórico do Grafo Montemorense, também com os grupos que se quiseram juntar a nós, o Rancho Folclórico dos Fortes de Alfigueira, o Rancho Folclórico do Cibô e das Precipitadas de Lave, que também se juntaram e que também nos deram algum apoio para que aquele espaço hoje fosse uma realidade, mas, e tendo aqui o Tiago, ele já falou um pouco da vertente das oficinas do convento, a placa que foi inicialmente colocada na fachada do edifício do Centro de Etnologia foi feita e foi projetada e se eu tiver a dizer uma asneira do Tiago Corrijo, foi feito um trabalho gráfico, depois foi permitido fazê-lo de forma digitalizada, não sei se é assim correto, o termo correto, e foi feito em colaboração e em parceria nas oficinas do convento, e é a placa que agora já temos lá outra, que foi também cedida gentilmente pelo município de Montemor Novo, que dá outra visibilidade também a quem visita aquele espaço, porque a placa tinha umas dimensões limitadas até mesmo por causa da inversão, e sem dúvida nenhuma que Montemor ficou mais rico com aquele espaço. O Rancho Folclórico do Grafo Montemorense, infelizmente com o Covid teve que cessar a sua atividade, e desde março do ano passado que não conseguimos realizar a nossa atividade. Nós chegámos a realizar 3 eventos culturais, e o nosso último grande evento cultural foi a nossa representação na nossa Feira da Luz no ano de 2019, e em 2020 veio a pandemia e em março tivemos que cessar a nossa atividade e como o Hugo também já referenciou, há uma dificuldade agora não sei se quando nós pudermos regressar, se as pessoas não terão medo, e acho que a comunicação social aí também tem um papel fundamental. Quando foi para alarmar, agora também deveria ter esse papel de dizer, sim senhor, podemos voltar à nossa vida normal, com alguns condicionamentos, porque eles alarmaram, mas agora também não sei que papel é que eles irão ter para nos ajudar a voltar a normalizar a nossa vida. E agradecendo também já o convite que nos foi feito, nós cá estamos presentes e fomos convidados para que no próximo sábado, não sei se já posso confidenciar, mas vai ser transmitido no programa aqui da RTP, e nós fomos convidados para estar presentes. E lamentavelmente nós não podemos aceitar o convite porque não estávamos devidamente preparados para poder estar a representar o nosso concelho como nós gostamos de fazer, da melhor forma possível. Projetos para o futuro nós temos e gostaríamos de poder realizá-los. O Centro de Etnologia é uma das vertentes que nós gostaríamos de dar ao desenvolvimento também, até porque temos ainda muito património que gostaríamos de expor naquele espaço, mas até mesmo pelo custo que é preservar e manter algumas das peças não nos foi possível na altura da inauguração em 2015, colocar todas as peças lá restauradas. Ainda as temos guardadas algumas, vamos ver se elas não se vão estragar com o tempo, porque também não estão armazenadas devidamente, mas pronto, temos alguém que nos dê um espaço e agradecer por isso. Projetos para o futuro, o Rancho Folclórico do Grafo Montemorense gostaria de realizar, quando possível, a sua Noite Nacional de Folclore, porque sem dúvida nenhuma que esse é um marco importante para todos aqueles que fazem parte da nossa associação, desde os mais novos. Nós temos crianças com 2, 3 anos e depois, enfim, tínhamos um elemento mais idoso também que partiu, não foi agora com o Covid, mas seria o nosso elemento mais velho, e agora a nossa faixa etária vai de meninos desde os seus 2 anos, acho que o nosso elemento mais novo tem 2 anos, até pessoas com 40, 50 anos, e temos uma grande camada jovem, por incrível que pareça. O folclore em Montemor, pelo menos o nosso grupo, e desde sempre foi caracterizado por sermos um grupo muito jovens, e isso deixa-nos um pouco orgulhosos, porque quando nós pensamos que o folclore e as pessoas associam o grande público em geral, aquilo é uma coisa mais para os velhotes, e nós conseguimos contrariar essa ideia, porque o nosso grupo sempre foi constituído por gente jovem. E isso, sem dúvida nenhuma, que eu penso que hoje em dia o folclore tem um papel fundamental, se não principal, e é pena que isto é uma vertente que, falando com outros colegas de outros grupos,
que nas escolas não se dê essa importância ao folclore. O folclore deveria ter de ser falado e não menosprezado, porque até mesmo algumas pessoas, e isto é uma coisa que a mim me deixa um pouco descontente quando utilizam a palavra folclore para denegrir um ato menos bom. Lá estão com aquele folclore. Não, o folclore é uma coisa que tem muita responsabilidade no nosso país. Se não houvessem grupos folclóricos, com o trabalho que têm desenvolvido, muita da nossa cultura tradicional popular portuguesa já tinha desaparecido, e acho que temos todos em conjunto, e penso que futuramente, como já foi o canto e tal, o amigo Zé, que faz parte do grupo, foi em boa hora reconhecido como património imaterial, e acho que é assim que se diz, da cultura. Acho que o folclore também deveria ser, e sendo o folclore português tão rico, também ser feita uma candidatura para que esse património fosse salvaguardado. Resta-me agradecer o convite uma vez mais que o município fez para estar presente, e o Rancho Folclórico Etnográfico Montemorense, embora eu não possa falar pelos outros grupos que não estão aqui presentes, mas em Montemor temos, felizmente, se eu não estou a erro, 5 grupos com atividade, que todos eles um dia possam realmente estar aqui também representados. Nós sabemos que com o excepcionalismo da pandemia não poderíamos estar aqui todos, mas como o Tiago também já falou, acho que é importante que nos juntássemos mais vezes, e juntos certamente poderíamos construir mais e melhor. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Luís. E eu dava agora a palavra a José Cunha, Presidente de Direção da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Montemor. Obrigado. Então, inicialmente, saudar todos os presentes e felicitar a Câmara Municipal por este conjunto de iniciativas na passagem destes 47 anos do 25 de Abril. Porque há uma coisa que é verdade. Aqui há 47 anos atrás, das 120 instituições, associações que o vereador Gil falou, havia nem um quarto desse número de associações. O 25 de Abril dá um salto qualitativo nesta área grandíssimo. E em todo o Conselho, especialmente eu que conheço o Conselho desde essa altura, foram criados um conjunto enorme de grupos em todas as áreas, na área social, na área cultural, na área desportiva, e foram criadas infraestruturas, tanto do ponto de vista de campo de futebol, como associações, enfim, um conjunto de instituições que, de facto, mudou a vida do Conselho, e não só do Conselho, como a do Distrito e do país, certamente, porque ninguém foi alheio a este fenómeno. Por isso, direi, ainda bem, estas 4 sessões nestes 47 anos do 25 de Abril, sobre um conjunto de situações que interessa certamente a todos os montemorenses, porque são questões da nossa vida diária, são questões daquelas que todos, no dia-a-dia, falamos nelas. Montemor tem realmente um conjunto grande e uma grande tradição em instituições, mas a verdade é que antes do 25 de Abril existiam as bandas de música, quase todas centenárias, muitos anos, não é? Então, talvez as mais antigas. Havia grupos desportivos, se calhar, havia o grupo União Sport, aqui havia a Sociedade Carlista, que faziam algum teatro, mas tudo amordaçado pela censura, como todos sabemos, e de facto houve um salto qualitativo em toda esta área grandíssima. É dentro deste espaço que nasce também a ARPI de Montemor, há 42 anos, que foi criada, e a ARPI foi criada numa situação, que, diferente dos outros grupos. A ARPI nasce porque era necessário reivindicar um conjunto de situações, de facto, aqui como todos conhecemos, isto não é segredo para ninguém, as reformas são extremamente baixas, e era de facto necessário reivindicar a qualidade de vida com mais algum dinheiro para as reformas e tudo isso, e além disso também que houvesse um conjunto de atividades que se pudesse envelhecer com a melhor qualidade de vida possível. De facto, neste âmbito que a ARPI, eu vou dizer uma coisa, há cerca de, no ano passado mesmo, e em fevereiro, houve uma reportagem de televisão que foi dada aqui em Montemor, foi feita na ARPI, e que eu fiz um estudo mínimo sobre as coisas dos 500 e picos associados que a ARPI tem, havia 400 e tal que ganhavam menos de 400 euros por mês de reforma.
Quer isto dizer, havia apenas alguns funcionários públicos, alguns por agentes de segurança, algumas pessoas daquelas que descontaram regularmente e que têm uma reforma ainda dos 600, 700 e 800 euros, mas de facto os outros vivem numa situação, isto foi há um ano, eu estou a falar há um ano, não estou a falar de há muito mais tempo. De facto é necessário, havia necessidade disso. E acompanhar isto também com um conjunto de atividades que neste momento tínhamos em atividade, desde o dia 14 de março, aliás, como todos sabem, ano passado, quando o vírus aparece, desde o dia 14 de março realmente passaram, mas, por exemplo, a gente tinha informática, tínhamos teatro, tínhamos poesia, tínhamos um grupo de cantares, um grupo de dança, tínhamos um grupo de ginástica, o grupo de ginástica não era de ginástica para fazer ginástica, era um grupo que era assistido por uma pessoa especializada que lá ia fazer ginástica com as pessoas. Enfim, um conjunto grande de atividades que eram importantes para a atividade daquele pessoal todo. Além disso, mesmo os jogos tradicionais, as damas e os xadrez, que havia pouca gente que jogasse. As damas, muita gente. Os xadrez, duas ou três pessoas. São jogos que puxam muito. Mas mesmo a sueca ou qualquer coisa, porque pessoas com 80 e tal anos começam a pensar no que saiu aquilo, o exercício de mente também é importante, mesmo nesta gente, não é apenas isso. Por outro lado, nós normalmente acompanhámos sempre isto com algumas sessões temáticas que eu queria, desde que eu estou, queria pôr quase mensalmente uma questão para cada um mesmo. Uma sessão em que pusesse as pessoas a pensar, para toda a gente. Trouxemos ali gente especializada em Segurança Social, em Psiquiatria, do Conselho Português para a Paz e Cooperação, com a GNR, por causa das questões dos amigos do alheio, que os velhotes são, de facto, os mais fáceis de enganar, é verdade, esta é uma realidade. Enfim, fazíamos um conjunto de atividades deste tipo que ajudava o pessoal a viver. A verdade é que passa-se um ano e há muitos que eu encontro ainda às vezes aí na rua e então perguntam, mas quando é que aquilo abre, como é que é? Quando houver condições para isso, é o que digo, quando houver condições para isso, certamente iremos abrir, mas a verdade é que a situação é complicada. E ainda por cima, esse bicho por aí anda, aquilo a partir dos 80 é muito mais complicado do que na idade dos que estão mais para baixo. Quando os apanham, infelizmente, a gente tivemos aqui, inclusive no Conselho, alguns casos que já aí foram falados de, enfim, entrou em laço de terceira idade e que fez um devasto completo, enfim, que nos tocou a todos certamente. Desta forma, a gente em termos de parcerias, normalmente fazemos intercâmbios mais com grupos da mesma idade, mas temos um conjunto de instalações que estão abertas a toda a gente. Aliás, as instalações foram-nos cedidas pela Câmara Municipal, aliás, como muitos dos outros casos que há, outros são acompanhados pela Câmara Municipal. Aliás, a Câmara tem tido esse papel importante também na manutenção do associativismo no Conselho, porque, de facto, as autarquias têm também um papel importante no desenvolvimento da sua própria população. E eu penso que a Câmara Municipal tem feito um trabalho muito interessante nessas áreas. Penso que temos um conjunto grande de colaboradores, temos apenas um funcionário que dá apoio a tudo e temos um conjunto de colaboradores, por exemplo, as questões da informática, tínhamos comprado 3 computadores há relativamente pouco tempo, tínhamos tudo pronto a funcionar, já tínhamos 2 pessoas que iam fazer o IRS daquele pessoal mais velho e iam ensinar, mas a verdade é que isto caiu e, de facto, a situação que temos é uma situação altamente complicada. Eu, perante a situação que temos, que não é nada agradável, eu ainda hoje estive em Lisboa, na Voz do Operário, na Assembleia Geral do MURP. Faço parte dos órgãos sociais do MURP, da Confederação MURP, e estive lá na associação. E, normalmente, em todas as sessões das Assembleias Gerais, há um convidado sobre diversos temas. Hoje foi, de facto, um médico, que é um senhor Santos Silva, o Dr. Santos Silva, que é especialista em saúde pública, esteve a falar um bocado, de forma geral, muito especialmente do vírus, aquilo que hoje toda a gente fala. E esse senhor disse uma coisa que me agradou. Ele disse que neste momento, apesar de a tendência estar a subir ligeiramente, do R, né? O R que chama, o R, a tendência estar a subir ligeiramente, ele, enquanto especialista, diz que não vai subir muito mais.
porque de facto há uma quantidade de gente já imunizada. Há cerca de 1 milhão de pessoas que já tiveram a doença. Há cerca de 1,5 milhão que já foram vacinadas. E há cerca de 8,5 milhões que são os mais novos que são um bocado imunes a tudo isso. Ele diz que se a vacinação, se não houvesse, ele diz mais, se não houvesse este problema de haver tanta guerra entre as multinacionais das vacinas, que é assim mesmo, a guerra, porque são os que têm no poder de tudo isto, a guerra das multinacionais, ele acha que se a gente conseguisse a vacinação toda até ao princípio do verão, que acha que passávamos já o outubro e o inverno numas melhores condições, porque segundo eles dizem, o bicho gosta mais do frio do que do calor. Pronto, mas dizer de uma maneira geral, em relação a tudo o que ali fazemos, temos umas instalações à disposição, temos uma sala, temos um conjunto de artesanato, que é talvez o artesanato puro, feito por velhotes todos, que é talvez o melhor conjunto de artesanato que deve haver no Conselho, mas enfim, temos tudo fechado. Esta é a grande e triste realidade. Em todo o caso, felicitar a Câmara por este conjunto de iniciativas que acho que são muito importantes no âmbito destes 47 anos de 25 de Abril. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, José Grulha. E eu dava agora a palavra a Sérgio Pratas, Vice-Presidente da Direção da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Então, muito boa noite a todos. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador, o painel de oradores, de dirigentes associativos que temos aqui, enfim, quem está a assistir também a este webinar. E queria começar por agradecer o convite que nos foi dirigido para podermos participar nestas conversas de abril e também, aliás, à semelhança daquilo que já foi dito, felicitar a Câmara de Montemor pela iniciativa, ou seja, nós estamos de facto a viver, como já aqui foi referenciado, um momento que é um momento diferente, é um momento difícil, mas aquilo que é o sinal que é dado através da realização desta iniciativa é de facto o sinal de que não podemos cruzar os braços e há momentos como este em que estamos a assinalar uma data importantíssima da nossa história coletiva e aquilo que a Câmara fez foi encontrar outra forma para poder, enfim, continuar a assinalar esta data muitíssimo importante. Valorizar também, já agora, o facto de ter sido enquadrado nestas conversas de abril uma conversa específica para discutir este tema do associativismo a propósito dos 45 anos da Constituição da República. Portanto, consideramos que este é de facto um tema muito atual e muito importante e, portanto, queria aqui sublinhá-lo. Bom, eu na minha intervenção queria trazer aqui 3 questões para o debate e suscitar aqui algumas interrogações para a nossa reflexão. Queria fazer uma breve referência, em primeiro lugar, aos direitos que estão inscritos na nossa Constituição no que diz respeito à liberdade de associação e também ao direito à cultura e ao desporto, enfim, alguma consideração muito breve, naturalmente apenas para lançar aqui o debate. Queria depois, parece-me muito importante, para além de conhecermos aquilo que diz a nossa Constituição, parece muito importante também refletirmos sobre a forma como esses direitos têm vindo a ser concretizados ao longo destes 45 anos de vigência da Constituição. Portanto, deixar aqui também algumas notas de reflexão sobre a concretização desses mesmos direitos. E depois, enfim, uma terceira reflexão final para terminar sobre a importância e a atualidade da nossa Constituição. Ora bem, em primeiro lugar, sobre a Constituição e estes direitos, enfim, a liberdade de associação, direito à cultura, direito ao desporto. Para dizer, fundamentalmente, que, de facto, aliás, como já aqui foi referenciado, a nossa Constituição da República integra expressamente um conjunto de direitos que, para nós, no movimento associativo popular, são particularmente importantes e que devem ser conhecidos. Devem ser conhecidos, devem ser refletidos, devem ser partilhados. Em primeiro lugar, o direito à liberdade de associação. Este direito normalmente está associado a uma coisa muito básica e muito elementar que nós hoje não valorizamos, mas que é muito importante, que é de facto o direito de nos podermos associar, o direito de podermos criar uma associação sem estar dependentes de uma autorização de uma qualquer entidade administrativa, não é? Como já aconteceu no passado. E, portanto, esta é uma dimensão muitíssimo importante e este direito é um direito que está inscrito na nossa Constituição. Mas este direito, a liberdade de associação, tem uma segunda dimensão
de que se fala muito pouco, que eu queria aqui também aproveitar para valorizar. Diz a nossa Constituição que as associações têm também o direito de prosseguir livremente os seus fins sem a interferência das autoridades públicas. E este é um direito também muito importante. E nós vivemos um quadro, vocês depois dirão se concordam ou não, mas eu penso que nós vivemos um quadro em que há de facto aqui uma espécie de omnipresença por parte do Estado Central. Nós precisamos, de facto, isto é criado aqui um conjunto de obrigações do ponto de vista legal, licenças, etc, etc. Muitas vezes queremos realizar uma determinada atividade, mas precisamos tirar 4, 5 licenças para poder realizar essa mesma atividade. Bom, e aqui a questão que eu deixava para a nossa reflexão é se nós não estaremos já, de alguma forma, com este excesso de intervenção por parte do Estado, se não estaremos eventualmente já aqui no limite daquilo que é permitido pela própria Constituição. E, portanto, ia acrescentar aqui um ponto que é este. Porque é que é importante nós, dirigentes associativos, conhecermos o que é que está inscrito na Constituição? Porque isto, de facto, serve de referência para nós podermos avaliar aquilo que vai acontecendo e aquilo que vai sendo legislado, a intervenção do Estado, etc. Bom, este é um primeiro direito que queria aqui sublinhar. Depois, há um segundo direito que é também igualmente muito importante, que é o direito ligado à democratização do acesso à cultura e ao desporto. E porquê é que este direito que está inscrito nos artigos 73 e 79 da Constituição são muito importantes? Porque diz a nossa Constituição que o acesso por todos à cultura e ao desporto é uma responsabilidade em primeira linha do Estado Central. Portanto, compete ao Estado garantir, e esta responsabilidade é uma responsabilidade originária do Estado, compete ao Estado garantir a responsabilidade, este direito de todos à cultura e ao desporto. Mas depois a nossa Constituição acrescenta um outro aspecto que é muitíssimo importante. E, portanto, diz-nos claramente que o Estado deve promover o acesso de todos à cultura e ao desporto e deve fazê-lo em colaboração com o movimento associativo, com as associações. Portanto, as associações devem ser um parceiro do Estado na promoção, aliás, à semelhança dos municípios, das freguesias, das autarquias, devem ser parceiros do Estado na promoção do acesso por todos à cultura e ao desporto. No fundo, na democratização do acesso à cultura e ao desporto. Bom, e a questão que se coloca é onde é que está o Estado na promoção destes dois direitos fundamentais. E esta é uma questão que nós temos que colocar, temos que nos interrogar relativamente a esta matéria. Desde os 45 anos da Constituição, aquilo que temos assistido em Portugal é que o acesso à cultura e ao desporto são promovidos fundamentalmente pelas autarquias, pelo poder local democrático e pelo movimento associativo. E do Estado Central, relativamente a este objetivo constitucional de democratização do acesso à cultura e ao desporto, temos assistido a muito pouco. E, portanto, falta aqui, de facto, um caminho, fazer aqui um caminho para poder concretizar estes direitos que estão inscritos na Constituição e que são, de facto, extremamente importantes. Mas há um terceiro direito que está inscrito na Constituição e que eu queria também sublinhar no artigo 80 da Constituição, que é um direito a haver uma discriminação positiva relativamente ao associativismo. E, portanto, a Constituição fala sobretudo na economia social, ou na economia cooperativa e social, mas, de facto, este movimento associativo faz parte também da economia social em Portugal, como sabem, não é? E, portanto, o que diz a Constituição é que este movimento associativo, que não tem fins lucrativos, deve ser tratado de forma diferente no que diz respeito às outras organizações que existem e que terão fins lucrativos e outro tipo de organizações que existem e que não têm esta natureza. Bom, e este é um terceiro direito que está inscrito na nossa Constituição e que claramente continua por cumprir. Portanto, aliás, deixo-vos este apelo que é, digam, por favor, do ponto de vista legal, onde é que nós, em Portugal, temos efetivamente uma discriminação positiva relativamente a outras instituições que existem e outras organizações que existem no nosso país. E, portanto, estes são três direitos que nós, dirigentes associativos, devemos conhecer e que devem servir de referencial para avaliar aquilo que vai acontecer. E, portanto, enfim, uma primeira conclusão que eu tirava é que, de facto, relativamente a estes três direitos, há aqui, de facto, uma intervenção por parte, sobretudo, do Estado Central, manifestamente aquém daquilo que é a previsão que está na nossa Constituição. Bom, e vocês perguntarão o que é que nós podemos fazer? Não? Nós temos aqui um recurso que é o município, temos as freguesias, vamos trabalhando em conjunto, em parceria, e os resultados são muitíssimo positivos.
Bom, mas não há dúvida nenhuma que se o Estado assumisse a sua responsabilidade nesta matéria, nós poderíamos claramente ir mais longe, não é? Já foram falados aqui de alguns problemas, nomeadamente planos financeiros, etc. E, portanto, conseguiríamos claramente fazer mais e melhor. E estamos perante, já agora dizer isto tem que ser dito desta forma, estamos perante uma violação, a não intervenção do Estado. O Estado não assumir as suas responsabilidades nesta matéria significa e implica claramente uma violação da nossa Constituição. A Constituição é violada não só por ação, quando se legisla, como se toma um determinado tipo de medidas, mas a nossa Constituição é violada também por omissão. Portanto, estamos aqui claramente perante uma violação da nossa Constituição por omissão. Vocês perguntarão, e nós podemos fazer alguma coisa? Às vezes alguns dirigentes associativos perguntam isto, podemos fazer alguma coisa? Podemos fazer uma queixa ao Tribunal Constitucional? Bom, eu queria dizer-vos que, do ponto de vista formal, nós não temos aqui grande margem de manobra. Diz a nossa Constituição que a violação da Constituição por omissão pode, de facto, dar lugar a uma participação ao Tribunal Constitucional para que se possa pronunciar sobre esta matéria, mas suscitar dessa intervenção do Tribunal Constitucional só pode ser feita ou pelo Presidente da República ou pelo Tribunal de Justiça. Portanto, nós, mesmo que consigamos juntar as 33 mil associações desta natureza que existem no país, mesmo que conseguíssemos fazer um abaixo-assinado com os nossos associados, que são mais de 3 milhões, ainda assim não teríamos capacidade para, só por nós diretamente, suscitar a apreciação da violação da Constituição pelo Tribunal Constitucional. Bom, mas há aqui outros caminhos que nós podemos percorrer. Vou-vos dar a minha opinião, quer dizer, nós temos aqui um caminho que é um caminho da intervenção cívica, não é? Nós, quando escolhemos os nossos representantes, ou para a Assembleia da República, ou noutros órgãos de poder, um dos critérios que devemos ter em consideração é se efetivamente estamos ou não a escolher representantes que estão verdadeiramente comprometidos com aquilo que está inscrito na nossa Constituição. E isto é uma responsabilidade que é nossa. E, portanto, quando fazemos essa escolha, estamos efetivamente a fazer escolhas que são escolhas que terão resultados do ponto de vista do cumprimento ou do incumprimento da nossa Constituição. E depois há outro caminho, que é o caminho da luta. Quer dizer, quando a Constituição não é cumprida, nós de facto podemos unir-nos. Aliás, como dizia o Luís Henrique muito bem, nós juntos somos de facto muito fortes. Nós estivermos juntos, somos de facto poderosos, não é? 33 mil associações, cerca de 450 mil dirigentes associativos, 3 milhões de associados. Vocês estão a ver o poder e a força que nós juntos poderíamos ter e a capacidade que teríamos para poder intervir nesta matéria e alterar alguns destes aspectos que estamos agora aqui a conversar. Bom, para terminar, uma nota final sobre a importância e a atualidade da nossa Constituição. Bom, e para dizer que eu concordo com o lema destas vossas conversas, a Constituição, um projeto de futuro. Nós, se olharmos para o artigo 1º e para o artigo 2º da Constituição, percebemos, de facto, a enorme atualidade da nossa Constituição. O artigo 1º diz que a República Portuguesa visa a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática e mais solidária. E depois, no artigo 2 da Constituição, no artigo 2 da Constituição, diz que, de facto, a construção desta sociedade mais justa, mais democrática e mais solidária se faz por via do aprofundamento do nosso sistema democrático e através da construção de uma democracia que não é apenas política, mas é também económica, é também social, é também cultural e é também uma democracia que promove a democracia participativa. E, portanto, este é de facto um projeto extremamente importante e extremamente atual. Bom, e a questão que eu queria trazer para o nosso debate é o que é que nós podemos fazer para ajudar a contribuir a que a Constituição, a nossa Constituição, seja efetivamente um projeto de futuro e não seja letra morta, não seja de facto um conjunto de ideias, ou um conjunto de direitos, um conjunto de princípios que continuam a concretizar. Eu acho que há aqui 3 vias ou 3 áreas de intervenção que me parecem da maior importância. A primeira é dar a conhecer a Constituição. É muito importante dar a conhecer a Constituição. E esta é uma primeira linha de intervenção da maior importância. Os municípios podem ter aqui um papel importante. No outro dia participei num debate em que um dirigente dizia: bom, o meu sonho é que existisse uma Constituição da República em cada lado de Portugal, não é? E depois partilhava connosco que houve um município de Almada, há uma década atrás, que tomou uma iniciativa que foi, de facto, imprimir um conjunto de Constituições para oferecer, não é? E, portanto, teve esta iniciativa de procurar divulgar e promover o conhecimento da Constituição. Mas aquilo que
a Câmara de Portugal está a fazer neste momento é exatamente isto, não é? Discutir a Constituição, é ajudar a promover ao conhecimento da Constituição. As escolas têm aqui também um papel muitíssimo importante. Eu, quando estudei no secundário, nós quando chegávamos, quando falávamos de História de Portugal, quando chegávamos ali à beira do 25 de Abril, acabava o programa. Portanto, nunca chegávamos a falar do 25 de Abril, muito menos da Constituição da República Portuguesa. Eu não sei como é que as coisas estão hoje, mas penso que era da maior importância, de facto, também as escolas tivessem aqui um papel importante para dar a conhecer a Constituição. E depois dizermos que nós, associações, nós dirigentes associativos nas nossas associações, temos também aqui um papel muito importante. E temos aqui um papel que não nos podemos demitir da nossa responsabilidade nesta matéria. E, portanto, dizermos que, na minha opinião, para além do propósito e dos propósitos que vocês já aqui iniciaram, de promoção de atividades na área social, cultural, desportiva, recreativa, etc., nós temos que assumir cada vez mais um propósito, que é o propósito da educação cívica. Nós temos que trazer para as nossas associações este tipo de discussões. Não é preciso que seja a Câmara a promovê-las, nós podemos também promovê-las nas nossas associações. Havia muitas associações, aliás, num período onde isto era muito difícil, inspirados numa figura histórica que vocês conhecem, Bento Jesus Caraça, que tinha no seu propósito a cultura integral do indivíduo, não é? A formação integral do indivíduo. Eu acho que cada vez mais nós, no movimento associativo popular, temos que trazer este propósito da educação cívica também para o centro das nossas preocupações. E, portanto, dizia, para garantir que a Constituição seja um projeto de futuro, o primeiro aspecto é dar a conhecer a Constituição. O segundo aspecto é, de facto, garantir que ela é cumprida, não é? Falei disso há pouco, não é? Garantir, trabalhar para que ela seja, e lutar para que ela seja efetivamente cumprida, através da escolha dos nossos representantes, através da luta, se for necessário. Bom, e o terceiro e último aspecto, e para terminar, tem que ver com o celebrar a Constituição da República. Nós temos que ter momentos como este que estamos a ter aqui hoje, em que, de facto, nos sentamos para pensar, para refletir e para celebrar a existência de uma Constituição progressista e de uma Constituição que mantém, ao fim de 45 anos, uma enorme atualidade. E, portanto, é isso que estamos aqui a fazer hoje, celebrar a nossa Constituição da República e, portanto, terminava dando os parabéns à Câmara Municipal de Moro Novo por ter, de facto, criado a possibilidade e a oportunidade para podermos conversar sobre a Constituição, tocar algumas impressões sobre a Constituição, sobre o associativismo, mas também sobre a Constituição. Penso que isso é, de facto, de maior importância. Bom, eu ficava por aqui, depois, no debate, acrescentarei mais duas ou três coisas, mas não queria, de facto, ocupar mais tempo. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio Pratas, pela intervenção. Efetivamente, uma das perspectivas e objetivos com que estamos a realizar estas conversas vai também ao encontro daquilo que foi referido, dar a conhecer a Constituição e trazer para aqui hoje exemplos e intervenções de associações e de agentes culturais e desportivos do nosso Conselho que levam à prática, no seu dia-a-dia, na sua entidade, aquilo que são os princípios da nossa Constituição. Nós, aliás, para assinalar estes 45 anos da Constituição, fizemos uma edição online, vamos fazê-lo também em papel, de um livro que é o Zé Pedro Descobre a Constituição, que vamos entregar nas escolas de infância no primeiro ciclo, e quando assinalámos os 40 anos de 2016, fizemos uma edição da Constituição da República Portuguesa em formato novo, e acabámos de distribuir depois também aos trabalhadores da Câmara e a algumas entidades do Conselho, dando também a conhecer o texto desta Constituição. Não sei se estas intervenções nos suscitaram e motivaram algum comentário da vossa parte, de quem já tinha tido intervenção em primeiro lugar. Eu gostava só de deixar aqui 3 ou 4 notas. Uma delas ficou aqui expresso que, pelos exemplos que aqui foram colocados, a importância da mobilização e a participação das pessoas, da importância que elas têm tido na história e no crescimento, no desenvolvimento de cada uma destas entidades que aqui está representada,
e do papel que os dirigentes e os sócios têm na vida das suas entidades e das suas associações. E, portanto, também é por isso que vimos aqui alguma preocupação por parte de algumas intervenções sobre como é que vai ser a retoma destas atividades no contexto de alguma incerteza e de alguma indefinição que hoje atravessamos, com preocupações legítimas sobre como é que se ultrapassam constrangimentos de recursos, mobilização das próprias pessoas, que naturalmente fazem parte deste dia-a-dia daquilo que é o trabalho de dirigentes associativos e da definição dos seus projetos, dos seus planos de atividade, da mobilização das suas populações e do seu envolvimento. Colocava então a consideração da vossa parte, se há alguma questão que queiram colocar, queiram voltar a intervir. Sim. Só uma questão. Eu penso que em relação à situação que aí temos de pandemia, acima de tudo, eu penso que é necessário a gente respeitar todas as regras, a questão da máscara, a questão do distanciamento, a questão de tudo isso. Mas, sinceramente, eu penso que é tempo do pessoal começar a sair de casa e enfrentar as coisas como elas devem ser. Senão, havemos passar um tempo em casa. Eu penso que, de facto, é necessário o pessoal dar o passo. Respeitando todas as normas, mas, sinceramente, acho que eu, inclusivamente, hoje, depois da reunião que tive em Lisboa, acho que durante a semana que vem vou tentar mobilizar uma série de associações de reformados, vou tentar mobilizar o pessoal que fazia o teatro, o pessoal que fazia... Se querem começar, respeitando todas as regras, mas acho que, se não for assim, se começarmos a estar com medo, e o medo existe de facto. O medo existe de facto, a gente não pode dizer que não existe, porque ele de facto existe, mas, sinceramente, acho que temos que dar um passo em frente. Esta é a minha opinião em relação a isso. Temos que dar um passo em frente, e esse passo em frente é respeitando todas as regras, mas vamos para a luta com o bicho também. Vamos. É verdade, sinceramente penso isto. Acho que deve. Pronto, desculpe. Nós, já agora, dizer também, concordo em absoluto com aquilo que acabou de dizer. Nós estamos a retomar a atividade em Lavra neste momento também com a banda e com a escola de música. Estamos a retomar a atividade, não pensando, concretamente no caso, o desporto está parado ainda. Mas em relação à banda, nós estamos ainda, não temos nos horizontes juntar o ensemble, portanto o grupo todo, estamos a falar de cerca de 50 pessoas, numa sala que até é relativamente espaçosa, mas mesmo assim é arriscado. Mas vamos recomeçar dia 17 com ensembles, dividindo a banda em secções, porque há aqui um aspecto que eu acho que é fundamental. Eu há pouco, acho que na minha intervenção utilizei o adjetivo asfixiante, parece que foi mesmo o termo que utilizei. Esse termo não vinha pensado naturalmente que não, saiu espontaneamente, mas eu acho que foi um adjetivo oportuno e muito adequado exatamente à situação que estamos a viver. Acho que é mesmo isto, é asfixiante. Se esta situação permanecer durante muito mais tempo, eu temo que comecemos a assistir a um fenómeno de desmobilização das pessoas. Crianças, jovens, mesmo as pessoas mais adultas, e esse é o maior perigo que pode acontecer neste momento. Porque quando chegar mesmo à altura de recomeçarmos em pleno, não temos pessoas. E vamos cair novamente naquela questão que eu referi há pouco, que é a importância dos recursos humanos. Os recursos humanos são o mais importante de tudo. Portanto, se não houver pessoas para retomarmos e para realizarmos as atividades, tudo está perdido e condenado. E se esta situação se arrastar durante muito mais tempo, eu não quero ser excessivamente pessimista, até porque eu acredito um bocadinho na linha daquilo que o especialista em saúde pública hoje nos explicou em Lisboa. Eu não percebendo nada da matéria, não sou especialista, mas também tenho um bocadinho essa sensação de que as coisas vão evoluir positivamente, favoravelmente. Se isso não acontecer, eu acho que poderemos estar aqui num caminho um bocadinho perigoso. Ao nível das associações e ao nível da tal desmobilização que poderá acontecer ao nível dos participantes. É o que eu acho. Tenho dito. E em último caso, a perda dos direitos, não é? Porque as pessoas, essa inércia, exatamente. É fácil perder esta cinética toda que temos desde que foi acumulada, temos este peso todo que ganha o balanço, agora está a ser desacelerada a uma velocidade de travagem em brusca e recomeçar... Exato. Até porque estes grupos vivem também da interação do ponto de vista afetivo. O simples facto de as pessoas não se poderem... dou aqui um exemplo concreto, ao nível da banda de Lavra.
Temos o hábito, um hábito muito saudável, porque somos amigos, somos pessoas conhecidas, amigos, temos o hábito de nos cumprimentarmos semanalmente com o gesto social do aperto de mão, ou com o beijo, ou com o abraço. Isso está a desaparecer. Mesmo a esse nível isto pode parecer um pormenor, mas eu acho que não é um pormenor, é importante. As pessoas afastam-se, estão a começar a afastar-se e a olhar-se assim com uma certa desconfiança. E esta desconfiança é assustadora. A mim assusta-me um bocadinho. Porque são esses laços afetivos que se começam a perder com as consequências que podem daí advir, penso eu. E eu acho que os espaços, quer dizer, os organismos que têm sedes têm essa responsabilidade acrescida, porque muitas vezes essas sedes também são os centros de encontro e quando esses centros de encontro se perdem, realmente todo o tecido começa a se desfazer. E, pois, é uma inércia que será complicada a resgatar em muitos casos. Eu sinto as oficinas do convento têm funcionado muito como um pequeno oásis de coisas mais ou menos estranhas que lá se passam, incluindo comida vegetariana. E claro que existe essa procura, porque existem sempre nichos, existem sempre pessoas, existe sempre a diferença e existe sempre uma janela para experimentar coisas novas. E perdendo esses hábitos, pronto, não sei onde é que vamos chegar, mas eu acredito mesmo na importância, e também cabe ao município aguentar e pronto, estimular e dar força para que não se perca esse pulso que eu acho que está a ter, de resto. E há em nós entre todos, eu não sei se já falámos entretanto por causa da nossa proposta deste ano para a TV pré-ocupada, reformatámos um evento também para que o ano passado fizemos a retoma juntamente com a Alma de Arame, mas este ano decidimos não pensar muito no assunto e fazer tudo para que não haja dependência do estado de sítio, do estado das coisas, e continuar a passar conteúdos, porque é disso que se trata, é disso que a cultura trata, e disseminar a diversidade e contribuir para que o tecido não se desmembre, e por isso é que também lançamos o apelo a todas as associações. Ainda há pouco estive com a Pascal da Casa João Cidade para tratar da produção coletiva de conteúdos de interesses múltiplos, e que neste momento temos lá o convento dividido em 2 ou 3 platôs com filmagens, pessoas que nunca tiveram experiências, junto com pessoas que têm muita experiência, que saíram do centro devido a esta gentrificação toda, a esta crise toda. Há muita gente a sair do centro, e cabe também a estas periferias que sofrem muito com a desertificação esta pequena motivação do permitir e do fazer com que seja possível, porque muitas vezes é mesmo só permitir, faz com que no meio desta crise o interior possa vencer de alguma forma, e temos algo a ganhar com este movimento inverso migracional que está neste momento a acontecer devido à grande gentrificação que acontece nos grandes centros. Falo de Lisboa, do Porto, mas falo de Évora, falo de Coimbra, falo de que as pessoas que são dos sítios já não podem permanecer neles, e de que forma é que nós estimulamos os que cá estão para não sair, mas temos sem dúvida que aproveitar sangue novo. Por isso é que estes espaços são importantes. Não sei se ainda querem colocar mais alguma questão. Eu gostava de colocar aqui uma questão. Estou totalmente de acordo com a retoma de atividades dentro das normas de segurança que existem. Temos feito isto em muito menor, temos motivado as associações a poderem manter as suas atividades dentro das condições que existem. Mas queria colocar aqui uma preocupação, até por aquilo que o Sérgio Prato aqui colocou, sobre que eu também comecei a minha intervenção dessa forma, portanto, que incumbe ao Estado, em colaboração com os agentes culturais ou associativos ou desportivos, a promoção destes direitos, mas o que é certo é que não tem feito por isso, e efetivamente não tem feito, ou tem feito realmente muito, muito pouco, e neste momento vai castrando realmente as autarquias locais no sentido de poder apoiar. Estamos a falar desde que foram feitas
as uniões de freguesias com condicionalismos concretos nos apoios ao associativismo, porque, obviamente, freguesias que são colocadas em forma de união tiveram uma diminuição de transferência do Estado financeira e, portanto, e aumentaram a amplitude do território e da população, portanto, condicionando as freguesias neste tipo de apoio, e agora, no tempo que corre, numa lógica desta transferência de competências chamada pelo Estado, eu chamo de uma transferência de problemas, porque é tudo o que o Estado não quer resolver, envia para cima das autarquias, e, portanto, esta transferência de problemas que está a acontecer começou, efetivamente, no dia 1 de janeiro de 2021, a obrigação de aceitar um conjunto de competências, mas é com muita preocupação, eu tenho vindo a colocar isto, que vejo a próxima data, que é o março de 2022, pode ser que o início de um outro tipo de pandemia, que é uma transferência de competências na área da educação, da saúde e da ação social. Da educação falaremos ainda este mês também numa conversa sobre este tema, mas que eu tenho vindo a referir que vai colocar financeiramente as autarquias num problema e numa eventual diminuição de apoio às associações locais. E, portanto, isto é um problema que tenho colocado e que me preocupa de forma muito concreta, porque além de condicionar o que é o papel da resposta na área da educação, da saúde e da ação social, transformando aqui de repente 308 políticas nestas áreas, vai influenciar diretamente, devido ao impacto financeiro que estas competências vão ter nos orçamentos das autarquias, numa dúvida de pagamento de vencimentos a trabalhadores que são transferidos para as câmaras e no atraso que existe constante nas transferências do Estado e neste tipo de coisas, pode levar aqui a um asfixiamento destes apoios que estão definidos, e em Montemor temos definido uma fatia bastante considerável do nosso orçamento municipal ao apoio ao associativismo, à volta entre os 6% e os 7%, pode realmente condicionar este papel que as autarquias já tomam como garantido nesta fase. E, portanto, era uma preocupação que queria aqui colocar e que de facto, temos que colocar em cima da mesa e temos que denunciar, na minha opinião, face também à hesitação que o Governo teve nesta transferência destas 3 áreas para março de 2022. Esperemos que não se efetivem realmente, porque vai ser desastroso para as nossas vidas nestas localidades mais no interior. Posso? Sim. Mas vai haver um conjunto de transferência de competências e não haver nos respectivos meios financeiros? Qual é o papel da Associação de Municípios no meio de tudo isto? Isto é o que eu pergunto, porque de facto a associação, isto que acontece ao município de Montemor acontece certamente a outro, mas embora pronto, eu sei que há municípios que têm uma parte menor reservada à área sociocultural, ou, digamos à educação, ao desporto, à cultura, a tudo isso, mas mesmo assim cai por tabela em cima também, não é? Essa questão é. O que acontece é um conjunto de transferências financeiras, nestas 3 áreas sobretudo, que não acompanham as reais necessidades do que depois vai ser necessário. Não é? Quando estamos a falar de transferências financeiras no âmbito, por exemplo, dos vencimentos, não é? Mas em que em 90 trabalhadores, 5 estão de baixa prolongada, obviamente terão que ser substituídas não pelo Estado, que não os substitui na área da educação, mas pela Câmara. E, portanto, há um acréscimo desses custos. Há um acréscimo de toda a estrutura da Câmara que tem que ser feita para poder dar resposta a este tipo de competências. Aqui, a título de exemplo, no dia 1 de janeiro, houve uma eventual transferência do Castelo de Montemor Novo para a Câmara Municipal com 0 do ponto de vista financeiro, 0 euros financeiramente. E, portanto, há um assumir de um conjunto de competências que o Estado tinha até à data, que não tinha encargos, que passa, nunca fez manutenção, nunca fez gestão dos mesmos equipamentos e que passa para cima das autarquias sem acompanhar com pacotes financeiros
adequados à responsabilidade que é. E agora estamos a falar de educação. Estamos a falar de educação, de saúde e da ação social. Sim, são questões extremamente importantes do ponto de vista da convivência das pessoas. A educação, a saúde e a ação social são fundamentais, enfim, na vida e na sociedade. Eu gostava de deixar aqui também um contributo para esta discussão que surgiu em torno da situação atual que estamos a atravessar. Portanto, aqui duas observações. Uma primeira para dizer que, de facto, este período é um período marcado aqui de 3 grandes desafios. Portanto, eu penso que há aqui três grandes desafios, vocês já falaram nisto. A situação financeira das associações, ou seja, há aqui um período de interregno em que, enfim, sem que haja receitas, sem que possam ser geradas receitas, continuam a haver um conjunto de despesas que são constantes, e isto está a criar, de facto, um problema de asfixia do ponto de vista financeiro no movimento associativo português. E só não tem sido mais grave, e só não é mais significativo naqueles concelhos onde as autarquias locais têm tido efetivamente um papel ativo e importante do ponto de vista do apoio ao movimento associativo. Portanto, neste momento temos um país claramente em duas velocidades, onde o poder local tem tido um papel ativo de apoio ao movimento associativo, as associações do ponto de vista financeiro vão conseguindo encontrar forma de se ir equilibrando e aguentando depois poder dar a volta a esta situação. Nos sítios ou nos locais ou nos concelhos onde as autarquias locais não assumiram este papel, a situação é de facto uma situação muitíssimo difícil. E portanto este é um aspecto da pandemia que eu queria aqui deixar. O segundo tem que ver com aquilo que vocês disseram, com a retoma da atividade. Bem, e sobre a retoma da atividade eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, ela é de facto muito importante, e é muito importante por aquilo que este movimento associativo representa. Nós não podemos esquecer os efeitos que este movimento associativo representa em Portugal, pela sua dimensão e pelos efeitos que tem no plano social, económico, etc. Este movimento associativo promove a coesão social e a coesão territorial de uma forma absolutamente evidente, garante a todos o acesso quer à cultura, quer ao desporto, é fundamental do ponto de vista da saúde mental. Todos os estudos que têm vindo a ser feitos nos últimos anos vieram demonstrar que a participação das associações é fundamental para a felicidade e a saúde mental das pessoas. Há pouco alguém dizia exatamente isso. As associações são espaços de convívio, são espaços onde se criam laços sociais. Isto é determinante, fundamental para a nossa saúde mental. E, portanto, há aqui um conjunto de efeitos e, de facto, nós estamos a pagar em Portugal a fatura deste movimento associativo ter ficado também confinado durante todo este período. E, portanto, o país precisa muito que, de facto, as associações comecem a desconfinar. Agora, comecem a desconfinar, como já foi dito pelo José Marinho, comecem a desconfinar com segurança, com responsabilidade, fazendo bem. Bom, e nós na Confederação, queria dar-vos nota disto, nós no primeiro desconfinamento elaborámos com a DGS um código de conduta, um conjunto de regras e normas para ajudar a perceber que medidas é que temos que tomar para garantir o desconfinamento com segurança, e neste momento estamos a elaborar um manual para o desconfinamento que está em fase já de vacinação e, portanto, muito em breve vai ser também distribuído e divulgado amplamente, exatamente para ajudar as associações a perceber o que é que podem fazer para preparar este desconfinamento com total segurança. E em terceiro lugar, temos aqui um grande desafio, que é o desafio da democracia interna. Ou seja, nós, fruto deste confinamento, isto veio colocar aqui grandes dificuldades do ponto de vista da reunião, do ponto de vista da realização das Assembleias Gerais, em alguns casos, do ponto de vista da realização, inclusivamente, de eleições, e nós não podemos cruzar os braços também em relação a esta matéria, não é? Portanto, temos que olhar para esta questão da democracia interna, da participação dos associados, etc., com alguma preocupação. Dizemos que nos últimos meses as principais questões que nos têm sido colocadas no
gabinete jurídico da Confederação tem que ver exatamente com isto, não é? Quando é que nós podemos reunir, como é que podemos reunir, de que forma é que podemos reunir, que cuidados é que temos que ter para voltar a reunir, e portanto este é um aspecto da dimensão que eu queria aqui também sublinhar. Mas queria dizer-vos e deixar-vos aqui uma palavra de muita confiança, porque este movimento associativo já passou por muitas crises. Esta não é a primeira crise que nós estamos a viver, e eu acho, sinceramente, que nós estamos a viver um período de crise. Esta não é a primeira crise que este movimento associativo atravessa. E em momentos difíceis da nossa história coletiva, nós já mostramos ser profundamente resistentes, profundamente resilientes, como se diz agora, não é? Lembro-vos na última crise que tivemos em 2008 e anos subsequentes, em que o país, de facto, atravessou uma crise económica, financeira, social muito grande. Neste movimento associativo, claramente em contraciclo, e quando as empresas estavam a fechar, havia uma subida brutal do desemprego, etc., nós criámos emprego. Portanto, durante o período da crise, este movimento associativo, em vez de diminuir o emprego que criámos, gerou mais emprego. Portanto, isto é um sinal evidente da nossa capacidade de resistência, da nossa capacidade de resiliência. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, basta estar atento àquilo que foram as vossas intervenções hoje. Quase todas as intervenções falaram no passado, falaram no presente e falaram no futuro. Portanto, todos os dirigentes que aqui estão têm claramente os olhos postos no futuro, não é? E, portanto, têm uma visão para o futuro, sabem o que é que querem fazer no futuro quando saímos da situação de pandemia, e, portanto, eu penso que isto nos dá aqui, de facto, sinais evidentes de confiança e de esperança. Bom, e a última nota tem que ver com esta questão do Sr. Vereador aqui colocado. Vamos ver, há uma hipótese que se coloca, como dissemos há pouco, a democratização do acesso à cultura e ao desporto é uma responsabilidade em primeira linha do Estado Central. Mas o Estado Central pode, e esta é uma hipótese que se coloca, pode, efetivamente, olhar para a realidade destes últimos 47 anos, destes últimos, sobretudo, 45 anos, após a Constituição da República, e reconhecer que as autarquias locais têm tido aqui, de facto, um papel de trabalho em parceria com as associações de maior relevância e de maior importância. E, portanto, e podem perfeitamente entender, o Estado Central pode entender que, se calhar, mais relevante do que estar diretamente a promover estes direitos, um caminho possível poderá ser a descentralização destas competências dos municípios. Agora, eu estou completamente de acordo com aquilo que disse o Sr. Vereador. Este é um caminho possível, podemos eventualmente discutir e trilhar este caminho. Agora, este caminho só pode ser trilhado e concretizado se, em conjunto com as competências, vierem eventualmente os recursos necessários para que os municípios possam, de facto, concretizar essas mesmas competências. Portanto, a discussão da descentralização de competências tem que ser feita, naturalmente, tendo em consideração a descentralização das competências e não apenas dos recursos e não apenas das responsabilidades também. Mas é um caminho que eu acho que nós não devíamos colocar totalmente de parte e, portanto, deixava aqui também esta observação. E obrigado uma vez mais, e penso que será a minha última intervenção. Queria agradecer uma vez mais, dizer que foi um prazer, foi um gosto e muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Se não houver outras intervenções, daríamos por terminada esta sessão. Julgo que foi um contributo muito importante daquilo que é a experiência de cada um, mas também, como aqui ficou reafirmado, o papel da intervenção da cultura, da intervenção do movimento associativo em geral, pode ser também determinante e ser encarado como um sinal de esperança neste futuro que necessariamente será diferente, mas que queremos que se concretize e que possam as atividades ser retomadas com toda a segurança e que o Montemor possa voltar a ter, de facto, a enorme quantidade de pessoas que voluntariamente, diariamente, participam do movimento associativo do Conselho. Quero deixar um agradecimento a todos, os dirigentes associativos, à Confederação das Coletividades de Cultura e Recreio. Obrigada pela vossa disponibilidade, pela vossa participação e deixar a todos que nos estão a ouvir e a ver um convite para a próxima sessão, que é já no dia 15 de abril, sobre o poder local do contrato. Muito obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.